Gálatas capítulo 1, todos acharam aí, amém? Glória a Deus. Olha o que fala. O celular meu está ali com Roberta, mas é uma tradução antiga que muda um pouco ali. Ela fala assim, vamos pegar nessa tradução que é nossa aqui da igreja. Fala assim, admiro-me que vocês estejam, Gálatas 1, verso 6, desculpa. O apóstolo Paulo, então, falando ali para os Gálatas. Os Gálatas, salvo engano, são aquelas primeiras cidades, Claudinho, quando Paulo foi ali com Barnabé, ele passa primeiro numa ilha, depois ele sai do continente, vai para uma ilha, depois com João Marcos, você lembra essas histórias? Quem lembra? Está lá no livro de Atos, que vocês não estão lendo. E aí, quando ele sai ali da ilha, ele volta para o continente, assim, mais norte agora, e começa ali em Derbe, Listra, em outras cidades ali daquela região. Aquela região ali compunha, então, a região da Galácia. E ele fala assim, na sua primeira viagem missionária, e ele pega agora, fala assim, escreve essa carta, então, para eles, porque ele tinha ouvido algumas coisas, e ele vai passando ali na viagem, depois ele volta, depois ele passa uma segunda viagem ali, confirmando aqueles irmãos também, confirmando ali, encorajando a permanecer na fé. E nesse intervalo, se não me engano, da primeira para a segunda viagem, ele então escreve essa carta. Eu não sei se é do primeira, segunda ou na terceira, mas ele escreve para esse primeiro povo que ele então evangelizou. E ele fala assim, então, Vinícius, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Vocês então estão passando tão depressa, em outras traduções, quem tem aí fala assim, me admiro que vocês estão passando tão depressa do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Alguém tem essa tradução aí que fala a palavra evangelho? Não. Tem? Aí, ó. Que vocês estejam, então, passando do evangelho de Cristo para um outro evangelho, para outras boas novas. Vocês estão seguindo, então, um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Parece que é um caminho das boas novas, de um evangelho, mas que não são evangelho de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas ou o evangelho de Cristo. E ele fala algo forte aqui também, frisando então a respeito do evangelho. Ele fala, vocês estão sendo perturbados então por aqueles que estão distorcendo deliberadamente o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas ou anunciar um evangelho diferente do que nós lhe anunciamos. Ele, em algumas traduções, fala assim, seja anátema. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Feche os seus olhos aí, amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é esse evangelho. O Senhor é as boas novas. É a boa notícia que chegou até nós. É a notícia, meu Pai, que nos alcançou. Que mesmo a gente, Senhor, gentio, mesmo a gente pecador, o Senhor morreu por nós, o Senhor confiou em nós, o Senhor nos justificou. Essas são as boas novas do Evangelho e nada vai mudar. Não tem nada que tire isso de nós, porque assim o Senhor desejou. Deus Pai desejou e te enviou, o Senhor cumpriu ali o seu tempo como um homem, morreu, foi crucificado, derramou o sangue, entregou o seu corpo, e essas são as boas novas. Um evangelho de paz, um evangelho de restituição, um evangelho que nos religa a Deus, que nos coloca numa posição de justos. Talvez, Pai, talvez não, creio que imerecedores, mas pela sua graça o Senhor entendeu que merecíamos e assim a gente toma posse, Pai. Toma posse, meu Deus, porque foi o Senhor que nos deu, o Senhor que conquistou e nada, Pai, ainda que seja pregado qualquer notícia além dessa, meu Pai, que desça um anjo aqui do céu, Pai, que vai anunciar algo diferente disso, nós não cremos, porque nós cremos nessa verdade pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então é isso que o apóstolo Paulo falava para aquela
para aquela igreja, então, não para aquela igreja, mas para aquela região, para aquelas igrejas, mais de uma igreja que ele visitou, Listra, Derbe e outras cidades, ele foi ali quase apedrejado. Eu lembro num texto que narra quando ele entrou na cidade e operou ali um milagre, eles queriam então, falavam, olha, os deuses chegaram até nós e estavam ali adorando a eles, os dois, Barnabé e Paulo, João Marcos já tinha voltado, e aí foi com muito custo que não deixaram eles adorarem ali, oferecer sacrifícios para eles, e depois aquele mesmo povo, Paulo falou, não, gente, vocês têm que adorar a Deus, não tem que adorar a gente fez isso aqui em nome de Jesus, então se vocês têm que adorar a Jesus, e com muito custo evitou que eles ali então os adorassem como os deuses, e depois aquele mesmo povo, quando veio ali de outras cidades, judeus ali invejosos com essa pregação, e começaram a denunciar Paulo e Barnabé, eles então quase que foram ali, Paulo foi apedrejado naquela cidade e teve que sair ali carregado, e quando tiraram ele da cidade, ele acordou ali, sacudiu e continuou voltando para outras cidades. É interessante como que o povo, há um minuto atrás, eles eram deuses. E há um minuto na frente já era digno de morrer porque não valia nada, né? Então, tome cuidado com que o pessoal, tome cuidado com a opinião dos outros sobre a sua vida. Nem sei para que eu estou falando isso aqui não, mas está falando. Muitas vezes, para algumas pessoas, tome cuidado, você não é a melhor pessoa no mundo e também não é esse trem desajeitado que muita gente acha que você é. Você é você, filho de Deus, e sabe quem que você é. Então tome muito cuidado, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Preocupe realmente se você é filho de Deus, se você anda nesse caminho, se você entendeu esse evangelho, se esse evangelho chegou até você. Não preocupe com a opinião de terceiros. Claro que não estou sendo ignorante, que a gente não pode receber uma crítica, não é sobre isso, vocês estão me entendendo, mas tem gente que vai andando na vida toda por aquilo que os outros pensam. Os outros pensam que eu sou muito bonzinho, então eu tenho que ser bonzinho. E você nem bonzinho é, mas você finge de bonzinho porque os outros pensam que você é bonzinho, tem que ser bonzinho. Seja você. Para de ser o que os outros querem que você seja. Seja aquilo que você é e aquilo que Deus deseja. Vai caminhando para aquilo que Deus deseja de você. É isso que é o Evangelho. O Evangelho, então, chega até nós e nós vamos caminhando, vamos deixando um monte de coisa, vamos acrescentando algumas coisas boas, que a gente vai sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém ou não? Estamos juntos até aqui? Glória a Deus. Então, vamos lá. Como a Carlinha já me cobrou aqui, sabendo se era Atos ou não, abre aí comigo no livro de Atos, por favor. Algo que me chamou a atenção aqui em Atos 9. Como eu anotei aqui, você sabe que as minhas anotações são assim, internacional. Se a gente ler texto errado, não tem problema não. O Espírito Santo vai dar tudo certo aqui. Então o apóstolo Paulo fala isso ali para a região da Galácia, para aquelas igrejas que ele visitou da primeira vez. E agora em Atos, capítulo 9, algo interessante acontecia naquele tempo ali na igreja primitiva e que me chamou a atenção, que está ligado ao Evangelho, né, de Cristo, a esse evangelho que é pregado, e está ligado aqui também nos nossos dias. Atos 9, versículo 31, então vamos pegar ali do 30, talvez, deixa eu achar aqui, 30. Vamos pegar do 28. Saulo permaneceu com os apóstolos, Atos 9, 28, estão comigo aí? Amém? Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Verso 31, que era onde eu queria chegar, olha que interessante. A igreja tinha paz. Repete comigo assim, paz. Muito bem, a igreja tinha paz em toda a Judeia, na Galileia, em Samaria, e essa igreja ela ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em números. Queridos, então, só para a gente contextualizar aqui, Paulo então já tinha ido para Damasco, já tinha ali reconhecido que Jesus era o Cristo, né? Ficou lá 3 dias sem comer, sem beber, cego. Ananias então vai lá, ora para ele,
e ele tem uma ideia de vir para Jerusalém, então, depois, quando ele vem para Jerusalém, ele fica um tempo ali em Damasco, nas regiões ali da Arábia, e depois ele desce ali para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a ser então perseguido, muitos nem acreditavam que ele realmente fazia parte ali desse caminho, no caminho do Senhor. Barnabé, então, põe ele debaixo do braço, modo de dizer, e fala assim, olha, turma, o homem é crente, o homem viu Jesus, o homem agora é crente. Estão entendendo, né? O homem, então, pode deixar ele participar aqui, que ele não vai matar ninguém, ele não está fingindo, o homem reconheceu Jesus, ele entendeu o evangelho, e ele já dá testemunho desse evangelho, ele teve que sair de Damasco, então, fugido num cesto, escondido, porque o rei queria também passar ele, queria matar, porque ele tem falado de Jesus assim, sem parar. E ele então chega ali em Jerusalém, aqueles apóstolos ali então recebem Paulo, só o que acontece é que o povo começa a perseguir ele, então ali, Paulo sendo perseguido ali, começa a ter aquele burburinho em Jerusalém, então ele tem uma ideia maravilhosa de voltar com ele lá. Não, vamos levar Paulo, então vamos sair daqui, vamos levar ele para Cesareia e vamos levar ele lá para Tarso, de onde ele saiu. E ele então vai embora. E a Bíblia diz que quando Paulo vai embora, aquela igreja de Jerusalém, naquela igreja então de Jerusalém ali, onde os apóstolos ali estavam, onde estava ali Tiago, irmão de Jesus, embora Tiago, irmão de João, tenha sido morto ali por liderança, por o rei, acho que foi Herodes que matou ele, não lembro. Mas, no geral, aquela igreja de Jerusalém, então, Bruno, ela tinha paz. Olha, a igreja tinha paz. E quando a igreja tem paz, a Bíblia diz que essa igreja, então, ela ia se fortalecendo, Ju, à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. Muito bem, queridos, eu fico pensando, então, eu peguei esse texto para a gente pensar, então, na nossa igreja atual. No contexto atual da igreja hoje, Denilson, será que a igreja hoje, nós temos aqui um culto, né, da igreja perseguida, não é isso mesmo? Nós vimos aqui, o Lucas citou aqui rapidamente, nós vamos ter aqui, eu acho que esse mês ainda, uma das missionárias que trabalha ali na Colômbia, que não é tão distante aqui, não é lá no mundo árabe, no mundo islâmico, mas na Colômbia, que sofre uma perseguição implacável. Se você acha que Comando Vermelho é perigoso, é porque a gente não foi na Colômbia, sofre uma perseguição implacável a respeito do Evangelho. Simplesmente, Claudinho, porque ela acredita nas boas novas. Ela permanece firme na notícia das boas novas. Ela não crê num outro evangelho, ela crê no mesmo evangelho, e por anunciar esse evangelho, então, ela sofre uma perseguição muito grande lá na Colômbia, tendo que fugir de alguns lugares para o outro, dependendo da situação, tendo que muitas vezes até esconder ali o nome, não podendo nem falar o seu nome verdadeiro. Mas a Bíblia diz então que nesse momento, Júlio, em Jerusalém, havia paz. Eu fico perguntando para a igreja nossa, a igreja brasileira, a Fruta, esse tanto de igreja que tem espalhado aqui no Brasil, se nós também não vivemos, então, Robson, esse momento de paz. Paz, sim, de verdade, eu não vejo assim, pelo menos... Ninguém bateu na minha casa perguntando se eu sou crente para ir lá tomar os móveis que estão lá em casa, invadir. Ninguém entrou aqui, nem nesse tempo que está aqui, nem na outra, chegou aqui com uma metralhadora e falou: se alguém falar que é crente aqui, eu estou passando vocês no fogo. Pelo menos não aconteceu nos dias que eu vim. Né? Ninguém saindo daqui, ainda costuma gente que nem é crente ainda levantar a mão, cumprimentar, porque a gente realmente é respeitado, o cristão é respeitado, o cristão sério, nós estamos falando de gente, né, séria, esquece esses cristãos meia boca que fala que é cristão. Então, o povo de Deus no Brasil, ele é respeitado, muito antes, pelo contrário, talvez quando eu era mais novo, ainda tinha os bullying, quem era crente, não é quem é mais velho crente, aí tinha isso. Eu lembro que uma vez eu estava com a Bíblia, o cara falou, crente, começou a me zoar do nada, e eu quase descrentizei na hora, eu falei, não, essa Bíblia aqui é da minha mãe, eu sou gente boa igual você. Fica tranquilo aí que nós estamos do mesmo lado, está amarrado, em nome de Jesus. Descrentizei. E os crentes eram isso, né? Era taxado não era? Não tinha? Tinha sim, os antigos vão lembrar aí, né? Porque tem muita gente nova aí. Mas os crentes antigos, eu gosto desses crentes, que esses eram crentes. Esses talvez ainda passaram uma lutazinha,
ainda era taxado de ignorante, não era de burro, não tinha? Tinha pobre, burro. Hã? Pé grande? Aí, ó, essa aí eu nem tô sabendo, essa é nova para mim. Pois é, ó, pé grande, porque não tinha carro, não tinha nada, e batia, andava com as Bíblias do tamanho desse negócio aqui, não era assim debaixo do braço, um terno ali do Oiapoque, nem da companhia do terno, que tá mais barato na promoção, andava, porque era um trem mais barato. Então eu acho que naquela época ainda tinha, não sei se uma perseguição, mas já tinha ali. Agora os crentes, hoje é moda ser crente. Vamos falar a verdade, jogador aí tá com 700 mulheres, mas ele bota uma faixa ali, Jesus é o Senhor. A mulher canta, a mulher era artista não sei do que, e agora fala assim, eu sou de Jesus, já está no 16º casamento. E tem outros aí que eu não preciso lembrar, a mulher canta, hoje virou moda, hoje é legal ser crente, é legal, eu sou crente, eu creio em Jesus. E costuma falar, não tem religião, porque eu creio em Jesus, hoje está legal. Hoje o crente está legal, eu não vejo assim realmente nenhum tipo de perseguição. De verdade. Vejo uma perseguição talvez futura. Ou eu vejo assim um monte de distração, né, para a gente que acredita em Jesus. Nós temos muitas distrações nesse mundo, mas perseguição. Falar, esse cara é crente, vou perseguir no trabalho, isso não presta, eu não faço contrato com ele porque ele fala que é crente, eu não vou fechar. Não, pelo contrário. Eu até tenho uns que chegam lá me dando paz do Senhor, eu já fico mais com medo de fechar um negócio, né, Julião? Tem isso, ainda mais quando me pede um prazo, né? Aí, sei não, só. Sei não. Pediu prazo e deu paz do Senhor, irmão, eu tô correndo. Eu falo, não, só Aí é 2, né, ó, tá vendo? Mas então o que eu quero te dizer? Nós vivemos esse tempo de paz. Eclesiastes 3, verso 1 ali até o 10, fala a respeito dos tempos, das estações. Nós já lemos isso aqui em outra época, tempo de paz, tempo de guerra. Eu creio que já começa a se movimentar, não é de hoje, já se movimentar uma perseguição que vai chegar até nós. Você queira ou você não queira, essa perseguição vai chegar até nós. A perseguição chega primeiro por causa da palavra, dos valores que Jesus nos passou, e às vezes a gente também não entende muito bem esses valores. Às vezes tem perseguição que a gente está defendendo uma causa tão grande e não é a causa de Cristo. É uma causa que parece que é uma causa de Cristo, parece que tem algo espiritual que a gente defende, mas na verdade não serve para nada. Então, por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, ainda que apareça um anjo do céu com outro evangelho que não seja esse e que seja anátema. Se aparecer um outro evangelho que seja anátema. Jesus fala que ele não veio para julgar o mundo, que o mundo para estar julgado. Então ele veio para amar, ele veio para perdoar. E a gente precisa também aprender desse amor, desse equilíbrio do amor, porque a gente tem hora que julga, falando que ama, e tem hora que ama, mas no fundo a gente está querendo julgar. Então, pois bem, então nesse tempo de paz, a minha pergunta é o seguinte, aqui em Jerusalém, no tempo de paz que teve aqui, a igreja, a Bíblia diz que essa igreja fortalecia à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, o primeiro ponto que eu quero perguntar para a gente é o seguinte, se nós de fato estamos fortalecendo. Será que hoje nós somos uma igreja mais forte, Rosana, do que éramos há 30 anos atrás, quando tinha desses bullying, essa perseguição, ou somos uma igreja, ou nós enfraquecemos ao invés de fortalecer? Eu não quero aqui fazer juízo nenhum, talvez nós nos fortalecemos no âmbito da política, talvez lá no Congresso Nacional agora nós temos uma bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada... Faltando uma bancada do Atlético, né? Porque o time que é prejudicado, tem bancada de tudo e nosso time não tem uma bancada. A gente viu aí, bom, vocês acompanharam aí o que aconteceu com esse jogador do Flamengo, que nem na aposta o homem é punido. E assim é na nossa vida, não me causa espanto nenhum, porque justiça... Esperar a justiça dos homens é realmente, sei lá, deixa isso para lá, apaga isso aí, vamos voltar. Vamos voltar. Isso é minha opinião, não tem nada a ver com a Bíblia. Foi só um parêntese, na hora errada. Então, voltando aqui, querido, será que hoje nós somos uma igreja mais forte? É a primeira pergunta que eu faço. Será que nós somos uma igreja comprometida com a causa do Senhor? De verdade, estou fazendo uma pergunta para você aqui de coração, sem nenhuma pressão. Será que eu e Roberta, minhas crianças, nós somos comprometidos? Comprometidos.
comprometido, Denilson, com o Senhor, com essa causa? Será que eu me fortaleço? Talvez uma ilusão que a gente tem é que a igreja, quando ela cresce em números, é uma igreja forte. Será? Não sei. De verdade, eu não sei. Eu não creio nisso, particularmente. Pode ser que sim, pode ser que a igreja vai crescendo em número, mas vai crescendo também, Lucas, em qualidade, em poder, vai crescendo em amor, vai crescendo em santificação, vai crescendo em unidade, vai crescendo em comunhão, que é um próximo ponto que nós vamos falar aqui a respeito do temor, vai crescendo, Claudinho, no temor do Senhor. Mas talvez também, quanto mais a igreja cresce de gente, mais difícil fica de ter mais unidade, de ter temor no Senhor, de ter compromisso, de ter santidade, santificação, de ter oração, de ter busca, de ter fortalecimento. Então a Bíblia diz que aquela igreja de Jerusalém, ela tinha paz e se fortalecia. Será que nós hoje estamos prontos, estamos fortalecendo pelo menos? Ou quando essa perseguição chegar? Porque eu creio que ela começa a bater nas portas, já começa a bater nas portas. Eu disse aqui a respeito dos valores cristãos que são colocados em xeque. Se você fala, então, que você defende o casamento, você é questionado hoje. Talvez seja essa nossa perseguição, ou o início de uma perseguição. Se você defende algo que está escrito aqui na Bíblia como um valor, começa ali talvez um burburinho. Será que começa a questionar a verdade bíblica? Então talvez nós estamos começando a sentir um pouco dessa perseguição no mundo ocidental, e sem falar que no mundo oriental, a respeito do mundo islâmico que vem conquistando. É só abrir a internet, a gente vai vendo que o prefeito de Londres é um prefeito ocidental, talvez, não sei se é da maior ou com certeza uma das maiores capitais do mundo. Londres, não é isso? O prefeito já há 8 anos é um prefeito islâmico. Agora em Nova York ganhou um outro prefeito islâmico. E quando um prefeito islâmico ganha, é igual um crente que finge que não tem sede de poder. E aí vocês também podem cortar isso, que isso aqui é só um devaneio aqui. O crente quer votar em crente, mas no fundo, o crente tem sede de poder. O crente tem desejo do poder. Você vê que quando tem um homem cristão, a gente quer um homem cristão, no sentido de falar, não, eu quero um homem crente, porque quando a gente cita até versículo, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas na verdade a crentaiada aí, principalmente os que estão envolvidos na política, eles não querem saber se é crente, se não é, eles querem, Júlia, poder. Quer que assume um homem crente para ele ser participante do poder, da verba, do governo, de impor as suas ideias. E realmente eu não vi Jesus impondo as suas ideias, eu vi Jesus focado, sem preocupar com o que políticos da época falavam, sem se preocupar com o que não eram políticos falavam. Ele estava focado. Ele tinha um caminho para percorrer. Ele tinha algo para fazer. E a pergunta para nós nessa manhã é se nós temos alguma coisa para fazer. Ou se nós viemos, como eu brinco com a Roberta, olha a passagem de avião 7 vezes por semana. 24 horas. Essa mulher ligada, tem gente que trabalha naquela escala 6-1, ela trabalha 7-0 só pensando em viajar. Eu falo que ela veio no mundo a passeio. Será que nós viemos no mundo a passeio também? Fernanda também, né, Júlio? Ou é você? É, né? Não foi carne e sangue que revelou, né, Ió? Tá vendo? Eu sei como é que é. Você acabou uma viagem, já mandou. Foi minha santa, eu nem paguei a primeira, você já está olhando a próxima. Vai devagar. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: será que nós viemos brincando aqui com Roberta, né, com Fernanda? Será que nós viemos no mundo a passeio? Será que não tem nada? Será que realmente nós não temos nada aqui? Nós viemos aqui para criar nossos filhos, ver um jogo fim de semana. Eu falei aqui que um repórter famoso, que se o nome dele aqui agora, ele falou: eu sou um típico cristão. Aí eu falei: esse cara vai falar um trem internacional. Eu sou o que eu vou na missa domingo de manhã, ou no culto domingo de manhã, e vou ver meu jogo de tarde, tomando minha cerveja. É o típico cristão para ele. E será que nós não estamos assim? Às vezes você fala: mas eu pelo menos eu não tomo cerveja. É como se a cerveja fosse, né, a sua religião está em dia, o seu de futebol está em dia, então está tudo bem, eu sou um típico cristão. Então a pergunta primeiro para nós é se a gente fortalecer. Dentro de fortalecer, eu queria pegar um texto aqui. Eu acho que eu sem celular é um perigo, porque eu vou ver na hora aqui, já são 11h52, não estou terminando não, estou terminando a introdução. Vou passar rápido aqui nos outros pontos. Abre aí comigo em Atos aqui, nós estamos em Atos, eu falei com você que eu ia ler muito o livro de Atos, eu vou ler só alguns versículos aqui para a gente acelerar.
que eu sei que vocês acreditam em mim. Abre aí, Atos, nós estamos em Atos quanto? 9. Então pega no verso 15 aí. 9, continua no 9, é no versículo 15. Pega aí. Atos 9, 15, me dá aqui mais 15 minutos. Eu vou tentar terminar em 15 minutos. E depois, Letícia, você fica aí que o pastor quer conversar com você. Atos 9, 15 fala o seguinte. O Senhor, estão comigo aqui? O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios. Isso aqui está falando da conversão de Saulo. Minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Agora, olha no verso 16 o que fala. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então, quando Ananias ali abre um diálogo com Deus, fala, Senhor, é para eu ir mesmo orar para esse homem, o Senhor está sabendo que esse homem, como se Deus não soubesse. E aí Deus fala com ele, pode ir lá, Ananias. Pode ir lá, Ananias, vai, porque Saulo é para mim um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como a todo o povo de Israel. E eu vou mostrar para Saulo. Ananias, presta atenção, eu vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quanto deve sofrer pelo meu nome. Vira um pouquinho a página aí, nós estamos no 9, vamos pegar aqui no 14, olha, ó, vira aí a página um pouquinho, lá no 14, lá no verso, acho que é no 22, olha que interessante, fala assim, ó. Depois de ter anunciado as boas novas, 14, e do 21. Depois de ter anunciado as boas novas em Derbe, essa região da Galácia que nós lemos lá, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajavam a permanecer. Então, eles encorajavam aqueles a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Olha só, então Ananias ora para ele e fala, Paulo, você é um vaso justo, você é um vaso precioso, sua família é preciosa, minha filha, mas você vai saber o quanto é importante sofrer pelo nome de Jesus. E aí na hora que esse homem recebe então de Ananias essa palavra, ele recobre ali a visão e ele vai e começa a pregar lá na região da Galácia, ele fala para os Gálatas assim, então, a Ju é a pregadora, ela vira para você e fala assim, olha Anderson, é o seguinte, meu santo, você pode ficar firme no Espírito Santo. O Senhor te dá o perdão, te dá a restauração. Mas uma coisa eu vou te falar, fica firme, o que importa é você conhecer quanto sofrimento que é para você entrar no reino de Deus. Sabe por que Paulo falou isso? Porque foi assim que ele recebeu o Evangelho. Ele recebeu o Evangelho, Júlio, sabendo que ia ter luta, sabendo que ia ter sofrimento, sabendo que ia ter dificuldade. Então, quando ele vai lá na Galácia, em Derbe, Listra, Icônio, onde ele foi quase apedrejado, ele prega o mesmo Evangelho que ele recebeu. Olha, eu quero pregar um evangelho para vocês, o seguinte, pode ficar tranquilo, o Senhor te salva, o Senhor é justo, Ele te justifica, você vai ser ligado ao reino de Deus novamente, Deus te enxerga como um filho, mas olha, não é fácil seguir o evangelho não, tem hora que você vai ter que suportar muito sofrimento, porque importa que debaixo de muito sofrimento você entre no reino de Deus. Jesus falou isso de outra maneira, ele falava que a porta era estreita. E a pergunta que eu faço para nós é qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Ou qual é o evangelho que nós recebemos? Vocês querem mais? Estão achando pouco? Abre aí, vira mais uma página aqui, nós estamos no 14, vira para o 15. 15, lá no verso 25. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar alguns representantes com nossos amados irmãos Paulo, Barnabé e Paulo, que tem arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então que com Paulo e Barnabé foram enviados outras pessoas ali e dão testemunho de que Paulo e Barnabé estavam arriscando a vida pelo nome de Jesus Cristo. Qual que é o risco que você tem sofrido pelo nome de Jesus Cristo? Homens que arriscavam a vida. Homens que sabiam que o evangelho, que o reino dos céus era conquistado por esforço. Um homem que entendia que graça era um poder de Deus e ele queria viver à altura daquela graça e para aquilo, se precisasse, ele esmurrava o corpo para ele não ser condenado naquilo que pregava. Sofrimentos na pregação, perseguições,
mortes, naufrágios, quarentenas de açoites. Ia para Jerusalém, era perseguido, quando ele saía, a igreja tinha paz. Eu acho que eu anotei mais um, embora 3 tá bom, mas para vocês verem que o sistema não é brincadeira, é bruto. 19, capítulo 20, pega aí comigo, vira mais 2, 3 páginas aí para frente, meu santo. E realmente nós já estamos acabando aqui. Capítulo 20, lá no verso 19, fala o seguinte. 20, verso 19. Fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Agora eu vou abrir aquele outro parênteses que depois aí o Bruno apaga e edita. O Lucas. Tem pregador que só prega em igreja. Se faz irmão, tem que ser hierarquia. O fulano de tal só prega na igreja com não sei quantos membros, aí é líder de não sei quantos. É tipo um exército. Não tem? É o coronel dá ordem para o tenente-coronel para o capitão, o capitão, que é um oficial, dá para o tenente, aí o tenente já vê os que não são oficial, dá para o sargento. Então, para pregar em casa, tem que ser soldado ou cabo. Coronel não prega em casa. Coronel só prega em igreja cheia, lotada. E geralmente recebe bem para pregar. Pode apagar agora, voltei. Jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente ou seja dentro dos seus lares. Anunciei uma única mensagem para os judeus, como para os gregos, que é necessário, essa é a mensagem, que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, então ele não está sendo impelido pela alma dele, não está sendo impelido por arrogância, não está sendo impelido por estrelismo, ele está sendo impelido pelo Espírito, como Jesus foi impelido pelo Espírito para ficar 40 dias no deserto. Agora, impelido pelo Espírito, voa a Jerusalém. Agora aqui é num outro momento, naquele primeiro momento, é uma segunda vez que ele volta a Jerusalém, e não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão, sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém ou não? Não tem a vida como preciosa. Ele sabia que para onde ele ia, o Espírito Santo fala: Paulo, Jerusalém, você vai para ser preso. E é tão sério isso que quando um profeta Ágabo pega um cinto, amarra ele e fala assim: ó, o dono desse cinto vai ficar assim se chegar em Jerusalém. E ele falou: meu filho, ele não falou assim não, né? Eu estou parafraseando. Ele falou: Ágabo, dá um tempo aí, meu santo. Você jogou aonde? Eu estou aqui é para isso. Eu vim foi para isso. Você não viu o que Jesus fez quando Pedro falou com ele? Não, Jesus, não vai não, porque você é gente boa demais para morrer. Você, em vez de profetizar, sabe quase que ele fala: arreda daqui, Satanás. Lembra das palavras de Jesus com Pedro? Ele falou: eu vou, já estou pronto para morrer, para não morrer. O Espírito Santo vai me falar o que vai acontecer comigo lá em Jerusalém, está tudo bem. Mas a igreja de hoje se fortalece, talvez em conforto, talvez em... É até bom mesmo, eu achei legal o ar-condicionado. Daqui a pouco pode pôr uns trenzinhos para a gente sentar mais macio, viu, Lucas? Fortalece na internet, fortalece no nome da placa. Eu não sei qual que é o evangelho que nós estamos vivendo, ou se nós recebemos um outro evangelho de algum anjo caído pelo jeito. Agora, se tem sofrimento, se tem perseguição também, Julião pode saber que tem o Espírito Santo do nosso lado. Né? Vocês querem ver? Vamos ver aqui para a gente encerrar então? Olha aí para você ver em Atos, capítulo 26, mais para frente aí um pouquinho. Se tem perseguição, tem sofrimento, tem luta para manter coerente com o evangelho, para manter a vida no evangelho. Atos 26, verso 17, olha que interessante. Eu acho que é esse aqui mesmo. Fala assim, ó. Do 16, desculpa. Agora levante, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro.
Olha o que Deus fala para ele. E eu o livrarei, tanto do seu povo como dos gentios. Sim, o envio aos gentios para abrir os olhos dele, tal. Mas olha o que Deus fala no 17. Eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Talvez a gente, Júlio, a gente abre mão do evangelho porque a gente tem medo de sofrer. A gente quer esse evangelho, Anderson, da paz e amor, né? A gente quer esse evangelho das bênçãos. A gente quer esse evangelho de hoje, meio coach, meio psicológico, né? Hoje eu liguei o rádio, nem escutei a pregação, não é por mal não, mas é só assim, um minuto que eu escutei a pessoa pregar, a Roberta conhecia a pessoa, eu falei assim, essa mulher é psicóloga, né? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, pelo jeito de pregar. Então, o evangelho envolve luta, envolve sofrimento, o evangelho envolve esforço. A Bíblia fala que quando a gente tem paz, a igreja é a hora da gente se fortalecer, é hora da gente orar mais, é hora da gente olhar para o nosso casamento e tem gente que está enchendo o saco, está tudo bem e está caçando um problema. É hora de fortalecer no Senhor, é hora a gente ver esses milagres, como nós vimos na vida do Diogo, na vida da Lisa aqui que eu testemunhei, vamos ver na vida da minha mãe, na vida aí da avó, da mãe, da Rosana. Milagre, porque a igreja está se fortalecendo, nós estamos orando. Quando a igreja ora, se é que nós estamos orando, tem algo a acontecer. E a Bíblia, do mesmo jeito que fala que ele ia ter luta, o Senhor vira para ele e fala, olha Paulo, pode ficar tranquilo que eu vou te livrar. Tanto dos judeus quanto dos gentios. Pode ir para Jerusalém. Pode ir para Jerusalém que eu vou te livrar. Olha aqui nesse mesmo, nós lemos 17, um pouquinho para frente aqui, no mesmo 26, eu acho que é no... Deixa eu ver esse aqui mesmo. 17, no verso 22. Olha o que Paulo fala aqui, um pouquinho para frente, ele fala assim, vamos pegar do 21, fala assim, alguns judeus me prenderam no templo. Olha a perseguição que ele já estava sabendo que ia acontecer. Por anunciar essa mensagem, tentaram me matar. Agora olha o que Deus faz. Mas Deus tem me protegido até esse momento. O mesmo Deus que falou para ele, Paulo, importa que você vai sofrer, importa que você saiba o tanto que você vai sofrer, importante sofrer pelo meu nome. O mesmo Deus fala assim, Paulo, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger. Tanto dos judeus quanto dos gentios. E agora ele reconhece, mas Deus tem me protegido até esse momento. Olha que interessante aqui, para a gente não voltar muito, no 27, verso 23, fala assim, quando, lá no 23, vira a página, 27, 23, pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertence e sirvo se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. Sabe, queridos, o que eu quero dizer, e aqui tem outros tantos, eu posso pegar aqui, eu anotei aqui uns 5 versículos que falam que o Senhor o ia proteger, que o Senhor guardava ele, mesmo o Senhor também tendo falado, parece contraditório o Senhor falar que a gente vai ter um sofrimento e depois o Senhor nos guardar. A gente quer uma vida com Deus sem sofrimento, sem emoções, uma vida racional com Deus. No verso 28 fala a mesma coisa, que o Senhor o protege. Fala quando ele estava preso com Paulo e Silas, o que eles fizeram na prisão? Cantando hino, louvando. Sabe, querido, se você quer ter uma vida com o evangelho verdadeiro, não interessa a luta que você está passando. Levante sua mão hoje na sua casa e comece a cantar um hino ali e a louvar a Deus. Começa a glorificar. Jesus, quando ele foi orar ali, prestes a morrer, a única coisa que ele falou foi o seguinte, ele podia falar um monte de coisa, ele falou assim, glorifica o teu nome. Sabe, Deus, é a nossa oração hoje, glorifica o teu nome na nossa vida. Não tenha medo de abrir mão de coisas na sua vida pelo nome do Senhor. A Bíblia diz que aquela igreja então se fortalecia, andava no temor do Senhor e era encorajada pelo Espírito Santo e assim ela crescia naturalmente. Fortalecia, andava no temor do Senhor. Não tenha medo do que o Senhor tem te pedido. Não tenha medo. E ela era encorajada pelo Espírito Santo, ela cuidava. Sabe, queridos, para a gente finalizar, feche seus olhos aí no seu lugar.